A lição número 5, o tema é o avivamento na vida da igreja. A palavra-chave é vida. Né? Lembrando que, como Jesus é a videira verdadeira, para nós termos vida, precisamos estar ligados nessa videira que é Cristo. E videira também está relacionado à vida, né? A vida da igreja, a vida de comunhão da igreja. Então, o avivamento na vida da igreja, tá? Porque a igreja é um corpo, tá? Com vários membros. A igreja não é individualmente. Você não pode olhar de forma individual, tem que olhar de forma aí relacionado a um corpo, né? E cada um é um membro. Se nós formos pensar que na lição passada a Jesus, né, precisava, estava sob serviço, né, da confirmação do Espírito Santo, imagina nós nos nossos dias, né? Nós também precisamos dessa confirmação. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, sendo ele Deus, então por que conosco não seria ou seria diferente? Então, o avivamento na vida da igreja, ele está relacionado à necessidade que nós temos de vivermos uma vida plena de comunhão, né? É um lugar que o chão da igreja é o lugar onde você pode falar sobre o mesmo assunto e que todos da sua comunidade estão ali ouvindo, concordando, né, com o que você está falando. Por isso não pode haver nenhum tipo de debate no sentido de não concordar, de forma que isso venha atrapalhar a sua salvação, tá? Porque no primeiro ponto que a gente vai ver na lição é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E aqui nós vamos ver qual é o público-alvo. São 3 princípios básicos que você precisa ir. Primeiro é arrepender, obedecer, depois santificar. Que nesse processo da santificação é o estágio que nós estamos hoje. Então, uma vez salvo, se você passou pelo processo do arrependimento, está no processo de obediência, você não pode temer, ter vergonha de dizer que você é salvo, tá? Um salvo no processo de santificação, tá? É o processo que nós estamos. Então, se alguém perguntar, quem é o público-alvo do batismo do Espírito Santo, que é a evidência eu falar em língua? Quem é o público-alvo é quem é salvo. Você é um salvo? Você se considera um salvo? Você é um público-alvo. O que você precisa fazer agora? Buscar. E nós, professores, você, professor, precisa fazer com a sua turma aí na realidade local é isso. Estimular a congregação a buscar. Eu falei, irmão, mas estimular, as pessoas não teriam que partir dela essa vontade. A fé, ela vem pelo ouvir, e falando em fé, tem muitas pessoas que não recebem porque não creem. São salvos, passou pelo processo de arrependimento, estão no processo de obediência, e nesse processo de obediência, que o princípio da fé, você precisa crer. Se você não crê, não tem como ter a fé. Então, eles não creem. Não creem, têm medo, não querem. E aí, dessa forma, eles não vão receber. Porque o dom, ele é uma dádiva. E dádiva é algo imerecido. Você pode pedir 30, 40 anos e não receber. Mas você não recebeu por culpa sua. Você não recebeu porque quem dá não quis te dar. Tá? Então, você não precisa ter receio quanto a isso. Estou com medo de não ser salvo porque não recebi o batismo. É algo algo fantástico, né? Receber o batismo do Espírito Santo, sentir esse gozo, essa graça, essa alegria que vai te encorajar, que vai te fortalecer, que vai fazer você ter mais ênfase, autoridade na hora do evangelismo, né? O revestimento do poder vai te trazer isso. Mas se você não tiver ainda esse revestimento, você pode até falar, você pode ser um testemunho, né? Da sua vida, mas você precisa vencer esse obstáculo da dúvida, orando ao Senhor e pedindo, porque lá em Atos dos Apóstolos vai estar lá escrito. Em Atos dos Apóstolos também você vai encontrar também Mateus 3:11, que é Jesus que batiza. O João Batista fala lá
que ele ia batizar na água, mas viria um que batizaria no Espírito Santo e no fogo. Então, isso que ele está falando era Jesus. Mas lá em Lucas 24, 49, Jesus ordenou os discípulos que não fossem ainda para a missão antes de receber o revestimento de poder. Aí, lá no terceiro ponto, quando vai falar sobre a questão sensacionalista, né, que acredita o dinamismo da igreja no tempo dos apóstolos, e a questão lá dos que acreditam, né, que isso já cessou. Nós acreditamos que não cessou, até porque você pode ver que as denominações que creem assim, as igrejas têm crescido, não têm parado de crescer. Aquelas que creem que cessou, né, talvez pode ser uma forma de análise simplória, mas dá para você ver a partir daí, da percepção de que essas igrejas não cresceram o suficiente, né, ou não crescem o suficiente, porque não creem na manifestação e poderio do Espírito Santo, tá? E vem também o terceiro tópico que fala sobre o ministério ungido para os dias atuais. Então, essa unção do Espírito Santo é dada a toda a igreja, e todos nós somos responsáveis por fazer, né, aquilo que o Senhor colocou para ser feito, o seu ID. Por isso que ela aborda a questão, por exemplo, da piedade, da comunhão, da palavra e oração, da suprir carência, né? Eu estou na comunidade com meus irmãos, aí você está na sua congregação, na comunidade com seus irmãos, e nós não supomos, nós temos certeza que todos estamos no mesmo propósito, na mesma convicção, o nosso inimigo é o mesmo, as ferramentas de combater esse inimigo é a mesma, nós estamos caminhando para o céu, então o objetivo é o mesmo, por isso que eu tenho a comunhão. Estar num lugar assim, além de sensacional, é ótimo, porque você não tem, né, rivalidade, né? Não tem que ter rivalidade. Então todos os trabalhos são feitos de forma voluntária, com desprendimento, sem vontade de ganhar glória aqui, porque nós fazemos isso para no dia do tribunal de Cristo nós recebermos o nosso galardão, trabalhando para Ele, pensando nele, com convicção nele. Ele é o centro de tudo aquilo que nós planejamos, que nós queremos fazer. Dado tudo isso, nesse processo de santificação, nós somos um público alvo de recebermos e sermos revestidos do poder de Deus, baseado no Espírito Santo. Assim como há só um batismo nas águas, também você só recebe o batismo do Espírito Santo uma vez. Quem já recebeu, ele pode ser renovado, mas ser rebatizado não existe, tá bom? Então prepare uma aula aí, de uma forma, uma didática para a sua turma, para a sua realidade local. Existe algumas dinâmicas legais para você trabalhar na internet, tem um monte, mas você pega e readapta, tá? Para a sua realidade, porque tem algumas dinâmicas que não dá para você aplicar em todos os lugares de formas iguais. Você precisa readaptar para a sua realidade local. Procura e prepara uma aula que você gostaria de assistir, tá bom? Então é isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Algumas coisas, depois do entendimento dessa aula, você vai entender na aula que vem, porque em Pedro nós nos encontramos, né? Em Pedro, tanto em Pedro antes da descida do Espírito Santo quanto depois, muitas das vezes nós nos encontramos, nós nos vemos na pessoa de Pedro. Isso aí é assunto para a próxima aula. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, a sua igreja. Fica com Deus e até a próxima aula.